Olá, seja bem-vindo à Escola de Líderes e essa é a quarta aula do segundo nível. E hoje eu quero falar sobre um tema que assusta muitos líderes de célula. Muitas pessoas que fazem Escola de Líderes sempre pensam nesse tema. Sempre quando chega nessa hora, as pessoas muitas vezes ficam preocupadas, ficam assustadas. Eu quero falar sobre líder, um conselheiro. Anote aí na sua agenda, líder, um conselheiro. Quando nós falamos sobre dar conselhos, essa é a grande preocupação de alguém que está vindo para Jesus, recebeu Jesus há poucos dias, há poucos meses, e quando fala sobre liderança de célula, ele pensa assim, mas e um dia que eu estiver frente a frente com uma pessoa, o que eu vou dizer, como eu vou falar, como eu vou me comportar? Há essa preocupação. Na verdade, o novo líder de célula, ele tem a preocupação de orar por alguém, a preocupação de ministrar uma palavra para alguém e também de aconselhar. São alguns temores, que os novos líderes acabam tendo. Mas eu quero falar hoje sobre essa parte, que é líder, um conselheiro. Na verdade, a quarta aula e a quinta aula, a próxima aula também vou estar falando um pouco sobre um conselheiro de forma mais prática. Mas agora eu quero falar aqui alguns aspectos de forma um pouco mais teórica, mas alguns aspectos que são extremamente importantes. Eu quero começar com o livro de Provérbios, capítulo 15, que diz assim no versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Há uma tradução que diz a sabedoria, na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Então, preste atenção em algo. Nós precisamos aconselhar pessoas. Nós, como cristãos, nós precisamos orientar pessoas. Independente se você vai ser um líder de célula ou não. Independente se você vai liderar multidões ou não. Por quê? Porque as pessoas que vêm lá do mundo e vêm para o reino de Deus e vêm para a sua igreja, vêm para a sua célula, ou está ali caminhando com você, ou pessoas que vão vir apenas para um culto, elas vão vir cheias de dúvidas, ou elas vão vir com problemas, e elas vão precisar de uma palavra amiga. Nem sempre você vai resolver o problema, claro, não é isso. O objetivo aqui não é resolver todos os problemas, mas ser uma ponte, ser um acesso, ser um instrumento na mão de Deus para de alguma forma trazer uma esperança, trazer uma palavra de fé, e pessoas estão carentes disso, e nós precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para servir essas pessoas. E eu quero falar aqui sobre aspectos importantes sobre um líder diante de um aconselhamento. Anote aí, aspecto importante. Eu quero falar sobre aspectos importantes sobre o líder diante de um aconselhamento. E o primeiro é: o líder de célula não é pastor. Por que eu digo isso? Porque há muitos líderes, quando eles assumem uma célula, eles estão assim numa posição de liderança, aonde eles imaginam ser pastores. Por isso que lá no início da Escola de Líderes nós falamos sobre o cronograma da célula. E aí até eu mencionei ali que muitos líderes querem fazer da célula um culto, e não é dessa forma. Muitos líderes acham que agora que eu sou formado na Escola de Líderes, agora eu tenho o meu diploma, agora eu tenho a minha posição de liderança, agora eu vou ser um pastor. Não. Ainda que você cuida de pessoas, de certa forma você está pastoreando, mas ali você está também sendo aperfeiçoados, amadurecendo nesse processo de liderança. Então, você precisa ter a consciência de que você tem um pastor, existe um pastor na igreja local e a função de pastorear é dele. A sua função, e é bom que anote isso, o líder precisa entender que ele é um agente de conexão. Anote isso porque isso é extremamente importante.
Os líderes de célula, muitas vezes, com base na minha experiência, eu vejo que muitos líderes de célula acabam se formando numa escola de líderes e depois eles querem viver uma liderança isolada, sozinhos lá. E não é dessa forma. O líder de célula, por isso que quando a gente fala que alguém com poucos meses de conversão, ele pode liderar uma célula, tem pastores, tem líderes que ficam assim, não, mas não é, isso não é possível, porque ele não está preparado. Claro que não está preparado para pastorear, porque o líder de célula ele não é um pastor, mas o líder de célula ele é um agente de conexão. Então, o líder de célula, ele tem que fazer a conexão entre o liderado, entre o seu discípulo, entre essa pessoa, o aconselhado, essa pessoa que veio buscar um conselho, buscar uma palavra. Ele precisa fazer essa conexão com o seu supervisor, com o seu discipulador. E sucessivamente também o discipulador ou com o seu pastor local, se o seu discipulador é o próprio pastor, ótimo, então tem um acesso mais fácil. Se não, haverá um supervisor que vai analisar o caso, vai conversar com você, vai conversar com essa pessoa, vai te auxiliar e te ajudar no aconselhamento. Então entenda, arranque esse medo do seu coração, esse sentimento de incapacidade, remova isso porque você não está sozinho. Há uma supervisão, há um líder junto com você, há um supervisor, há um discipulador junto com você que está disposto a te ajudar a aconselhar um novo convertido, a aconselhar esse novo membro da sua célula. Então preste bem atenção, você não é um pastor. Ainda que esteja em formação e quem sabe se houver o dom ministerial, espiritual aí dentro de você, você futuramente pode se tornar um pastor, e glória a Deus por isso, mas agora você é um líder de célula, você está se formando um líder de célula. E um líder de célula, ele é esse agente de conexão. Ele faz essa conexão entre a pessoa que está vindo na célula, entre a pessoa que está recebendo um conselho, com a igreja local, com o pastor local, com o seu discipulador, com o seu supervisor. Entre o aconselhado e o supervisor dele, né? Então tenha isso em mente, porque senão as pessoas que começam uma célula, elas acabam carregando nas costas um peso que não é para elas carregarem. Você não tem essa responsabilidade de ser um pastor. Você tem que abrir a célula e entender que você não está sozinho. Existe alguém caminhando junto com você, alguém que está liderando, e existe o seu pastor local. Número 2, aspectos importantes. Qual é o segundo aspecto importante sobre um líder, né, de célula diante de um aconselhamento ou diante de um aconselhado? Número 2 o líder de célula não é um psicólogo. Isso é importante, ainda que você talvez tenha alguém que está me assistindo que é formado em psicologia, e glória a Deus por isso, você vai usar o seu talento, vai usar aquilo que você estudou, aquilo que você conhece para a sua liderança na célula. Glória a Deus por isso, ótimo. Mas a célula e o aconselhamento numa célula, ela não é uma terapia de psicologia ou de psicanálise, né? Nós precisamos entender que o líder de célula, ele precisa entender que existe casos, claro que existe casos, que não são espirituais. Nós estamos ali para haver essa conexão da pessoa com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, promover ali essa influência espiritual, orando, abençoando, ministrando. Mas há casos que não são espirituais e que devem ser encaminhados para um profissional. Por isso a importância de trabalhar em conjunto com o seu supervisor de célula ou com o seu pastor, porque às vezes você não consegue discernir ainda. Talvez você é um líder que está há pouco tempo, você vai ser um líder agora, vai abrir uma célula, mas está há pouco tempo na igreja. Então você não sabe discernir o que é espiritual, o que são coisas espirituais, das coisas que são naturais, ou daquilo que precisa de um acompanhamento de um profissional. Mas o seu supervisor, o seu pastor, ele vai diagnosticar isso. Então entenda que você não pode fazer do seu aconselhado alguém que vai
sentar numa poltrona e agora você vai pegar ali uma caneta e vai anotar todos os pontos e a pessoa vai ficar falando e você vai dar um diagnóstico e vai... Não, isso não é uma terapia. Um aconselhamento não é uma terapia, né? Se a pessoa precisa de terapia, procure profissionais, de preferência cristãos, de preferência que tenham temor do Senhor. Procure profissionais nessa área. Mas o aconselhamento é essa ponte que nós fizemos entre a pessoa e o seu propósito. Entre a pessoa que está sendo aconselhada, a pessoa que está passando por uma luta e por um problema, é fazer essa conexão entre ela e o propósito de Deus para a vida dela. Nós precisamos abrir portas para essa pessoa, para que ela mesma encontre em Jesus, na palavra, na presença do Espírito Santo, a solução para os seus problemas. Então nós fizemos essa ponte. Só que claro que, como eu mencionei aqui antes, o primeiro é que você não é um pastor, o segundo, o líder de célula não é um psicólogo. Você precisa entender que nós caminhamos em conjunto exatamente por isso. Nós precisamos que os nossos discipuladores, nossos pastores também auxiliem. Então tem caso que você mesmo vai resolver, né? Há casos que você vai aconselhar e você vai ser esse instrumento na mão de Deus. Eu gosto de citar um exemplo, de dizer um exemplo, por exemplo, quando alguém vem com um problema, ele vem dizer, olha, eu estou com muita dor de cabeça. É algo que você precisa lá levar para o seu pastor? Claro que não. Você pode dizer, olha, você está com dor de cabeça, mas você procurou remédio? Você já tomou um medicamento? Você já procurou uma farmácia? Você já procurou um médico? Olha, talvez a pessoa vai dizer assim, não, eu já fui, eu não sei como essa dor de cabeça passa. Então, vamos orar. Vamos orar, vamos ministrar aqui, vamos acreditar, vamos confiar. E talvez uma oração vai resolver tudo. Então, tem coisas que você mesmo resolve, né? Às vezes é uma crise que você já passou por ela e você superou, então você já tem as ferramentas para aconselhar. Mas há muitos casos que a pessoa realmente é um caso sério. Por exemplo, a pessoa chega para você e diz, olha, se ela chegar para você e dizer assim, olha, eu vou receber na sexta-feira, né? E eu estou sem alimento em casa, hoje é quinta, hoje é quarta. Então você pode chegar e dizer, não, eu posso resolver isso, eu posso ajudar, eu posso conseguir para você o alimento e sexta-feira, pronto, até sexta-feira você recebe. Isso é algo que você pode resolver. Qualquer líder pode resolver. Agora, pode ajudar, contribuir com essa pessoa. Agora, se é um caso de despejo, é um caso de divórcio, separação, um problema grave, um caso às vezes até mais sério, isso é importante que você encaminhe para o seu discipulador. Você vai dizer o quê? Olha, me desculpa, mas eu preciso, não é feio você dizer isso, entenda? Eu preciso conversar com o meu supervisor, eu preciso passar esse caso seu para o meu pastor, para o meu supervisor. Quando você faz essa ponte, isso vai ajudar a pessoa, você não caminha sozinho, você não comete o erro, muitas vezes, de aconselhar de forma errada. Entenda, ninguém é perfeito, todos nós podemos errar. Então é na multidão, como o versículo que eu li lá, né? É nos muito conselheiro, no muito conselho, onde há muitos conselheiros, há bom êxito. Então é importante fazer esse trabalho em conjunto com o seu discipulador, com o seu supervisor. Então vamos lá. O primeiro, o líder não é um pastor. O líder de célula, ele não é um psicólogo, né? Você não precisa fazer terapia ali. E número 3, o líder de célula não é um juiz. Isso é extremamente importante. É necessário compreender que você não manda, não exige, não estabelece decreto sobre a pessoa. Nós não podemos impor algo, obrigar a fazer o que queremos. Você não é ali um juiz que manda, que ordena, não. Você tem que fazer isso sim. Você tem que fazer, porque você está errado, então agora conserta e vai lá. Não, olha, eu quero ver isso agora, eu quero que você faça isso ainda hoje, como se isso fosse um decreto. Não, você precisa compreender que você é um mentor, um agente de conexão, como eu mencionei agora há poucos minutos. Um agente de conexão que vai conectar a pessoa ao propósito dela, através de um aconselhamento. Mas a atitude final é sempre do aconselhado. Então preste bem atenção a coisas que você vai aconselhar e a pessoa vai fazer
diferente. E muitas vezes ela vai quebrar a cara mesmo. Você vai dizer assim, olha, o caminho, eu vejo que o caminho é esse e esse. Né? Mas você não tem que impor. É ela que vai tomar a decisão. Às vezes ela vai tomar a decisão, e quando ela tomar a decisão, preste bem, anote isso aí, né? Quando ela tomar a decisão errada, fazer algo que você, né, que você orientou de outra forma, ela foi e fez ao contrário. E ela foi lá, quebrou a cara, não chega para ela e diz assim, tá vendo? Foi o que eu te falei que não era para fazer isso. Não faz isso porque às vezes o discipulado, essa pessoa que está sendo liderada ou que está sendo aconselhada, ela vai se sentir envergonhada, porque ela foi orientada da forma correta e ela fez algo errado e ela vai se sentir envergonhada. E muitas vezes ela vai sumir, ela vai sair da célula, vai sair da igreja, vai desaparecer por vergonha. E é uma boa pessoa, é uma pessoa que tinha um potencial, é uma pessoa que estava com o coração aberto, mas cometeu um erro. Então, você não é um juiz. As pessoas, as pessoas que você vai estar aconselhando, elas com certeza vão cometer erros e muitos erros. Vão, e na verdade são essa somatória de erros que de alguma forma vai levar essa pessoa futuramente a aprender, a amadurecer. Então você como um conselheiro, você como alguém que vai dar conselho a pessoas, você precisa mentorear essas pessoas, alertá-las sempre do propósito, alertá-las sempre do alvo, apresentar sempre Jesus, falar do Senhor sempre para elas, apresentar sempre as Escrituras, apresentar sempre, eu vou falar isso na aula seguinte, apresentar sempre a Bíblia, apresentar sempre uma vida de oração, de devocional. Isso vai fazer com que a pessoa amadureça, isso vai fazer com que a pessoa tire esse peso do ombro dela e vai colocar, né, como o Senhor Jesus ele diz, olha, lance o teu fardo que é pesado sobre mim e toma o meu jugo, o meu fardo aqui que é leve. Então, é isso, a pessoa ela vem muitas vezes para Jesus com um fardo pesado, carregando um jugo. E a nossa missão como um líder, como um conselheiro, é exatamente fazer essa conexão. Não é carregar o fardo da pessoa, mas é fazer essa conexão. Né? Quando nós decretamos ou determinamos que ela, olha, você tem que fazer isso, muitas vezes nós estamos pegando esse fardo dessa pessoa, trazendo esse jugo sobre nós, né? E não é dessa forma, nós temos que orientar a pessoa, olha, você está carregando um peso que não é para você carregar, é hora de lançar esse peso sobre Jesus. E nós fizemos essa conexão, essa ponte entre a pessoa que está sendo aconselhada, entre o nosso discípulo e o Senhor. E nós vamos mentoreando, vamos orientando. A pessoa caiu, quebrou a cara, teve problemas, não tem problema, vem cá. Vamos conversar de novo, vamos orar juntos. Então você precisa ser esse facilitador, esse agente de influência, esse agente de conexão, né? Esse agente de conexão. Se há um problema que a pessoa, um vício, por exemplo, que a pessoa ela não consegue resolver, encaminhe, peça ajuda para o seu discipulador. Que haja essa conexão entre 2, 3 pessoas. Jesus ele disse, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então que haja essa conexão junto com o seu discipulador, para que haja essa concordância na libertação desse teu discípulo, desse aconselhado, para que ele possa superar esses desafios. Vamos lá? Número 1, o líder de célula não é um pastor. Número 2, o líder de célula não é um psicólogo. E número 3, o líder de célula não é um juiz. E o número 4 agora, o líder de célula não é um amigo. E agora eu quero que você entenda isso com maturidade. Anote aí, enquanto você anota, eu tomo água. O líder de célula não é um amigo. E quando eu falo isso, entenda com maturidade. Há uma grande diferença entre ser amigo e ser líder. É necessário que haja esse respeito. E essas duas posições precisam ser bem elucidadas. Claro que você vai oferecer um ombro amigo, um apoio, uma mão amiga. Você vai sim ter um vínculo de amizade, mas você não pode se tornar o melhor amigo daquela pessoa. Tem que haver essa separação.
Quando há amizade demais, quando há essa conexão de amigos muito forte, perde o princípio de liderança. Então é necessário respeitar. E eu gosto de citar um exemplo, que é o relacionamento de pai e filho. Eu tenho uma filha e eu digo para ela, olha, minha filha, eu não sou o seu amigo, eu sou seu pai. Porque a posição de um pai, ela é maior do que um amigo. O pai, ele exerce uma função de amizade também, ele exerce esse atributo, ele é um amigo de certa forma, claro que é, mas a posição de um pai é superior à de amigo. Eu não posso me igualar aos amigos que a minha filha tem. Ela tem amigos na escola, ela tem amigos ali na família, na escola, mas eu não posso me igualar aos seus amigos, porque eu sou o pai dela. E eu mostrei isso para ela, eu disse, olha, aqui estão os teus amigos, agora o papai está aqui. Há uma diferença muito grande. Ela precisa compreender que eu sou muito mais do que um amigo. Quando você tem um discípulo ou alguém que você está aconselhando, muitas vezes, se você leva para a amizade, você desenvolve um vínculo e um laço muito forte de amizade, você perde a liderança. E aí o que acontece é o seguinte, o que vai acontecer é que vai chegar um momento que você vai ter que exortar essa pessoa. E essa pessoa ela não vai gostar, ela não vai aceitar isso. Vai ter um momento que você vai dizer para ela, olha, você errou aqui. E a pessoa não vai aceitar, porque quem é você para dizer que eu errei? Né? Porque há um vínculo muito forte de amigos e as pessoas tendem a não querer ouvir amigos. Amigos é um ambiente de descontração, de alegria. Amigos é para falar aquilo que muitas vezes as pessoas querem ouvir. E um líder, um mentor, não. Um líder é aquele que se posiciona diante de algo e conduz a pessoa. O líder é aquele que conduz, é aquele que puxa, que vai à frente e puxa. Né? Então o líder é aquele que está à frente. O amigo é aquele que muitas vezes está lado a lado ali, conversando, desenvolvendo um vínculo muito forte de amizade. Mas na hora de ter alguém que toma a frente, o amigo não, o amigo está ali do lado. E o líder não, o líder é aquele que vai à frente, aquele que desbrava o caminho e diz, olha, é por aqui. É aquele que dá uma palavra de direção, é aquele que dá uma palavra de alinhamento, é aquele que traz uma palavra que vai muitas vezes exortar, às vezes é exortando, às vezes é mostrando o erro e às vezes a pessoa ela não quer ouvir ou saber do erro. Às vezes ela até sabe, mas ela não quer que toque naquela área e o líder é aquele que vai lá e toca. E diz, olha, o erro foi aqui, o problema foi esse aqui, né? E aí, às vezes, o amigo, quando ele faz isso, há um excesso de intimidade, e isso bloqueia, isso trava. Então, anote esses 4 aspectos que são extremamente importantes sobre um líder de célula diante de um aconselhamento. E agora eu quero mudar o tema aqui, ainda dentro desse tema, o líder, um conselheiro, eu quero falar sobre 5 características de um bom conselheiro. 5 características que você precisa ter para dar conselhos, para ajudar pessoas ali na célula, pessoas que vão vir buscar uma palavra, pessoas que vão vir buscar uma oração, vão falar com você, vão conversar e vão pedir conselhos para você. O que você tem que fazer? Quais são as 5 características de um bom conselheiro? Pegue a sua agenda e anote. Primeira característica de um bom conselheiro, respeito. Você precisa ser alguém que tenha respeito pelas pessoas. Respeite as pessoas, independente dos problemas, independente do que elas vão te contar. Talvez elas vão contar coisas gravíssimas, coisas terríveis. Talvez elas vão contar coisas que você nem imaginava que alguém poderia fazer. Mas você precisa respeitar essa pessoa, sabendo que ali é um homem, uma mulher, um filho de Deus, feito à imagem e semelhança do Criador, e que carece da misericórdia, do amor e da graça do Senhor.
Então, respeite essa pessoa. Trate com muito respeito. Cuidado aí com as palavras que você vai usar. Jesus, ele sempre respeitou. Observe, olhe a forma que Jesus tratou a mulher samaritana lá no poço. Olhe a forma que Jesus tratou aquela mulher que foi pega em adultério, que todo mundo queria apedrejar ela. Olha como Jesus tratou essa mulher. Olha como Jesus tratou Zaqueu, aquele que era chefe dos cobradores de impostos, e todo mundo odiava aquele homem, né? E olha como Jesus tratou ele. Então, trate com respeito. Jesus foi na casa do Zaqueu. Trate com respeito as pessoas. Respeito é uma das principais características de um bom conselheiro. Anote aí, número 1, respeito. Número 2, empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar da pessoa. Às vezes, tem coisas que para você é muito fácil resolver. Coisas simples, coisas fáceis demais, mas a pessoa que está passando pelo problema, para ela é algo terrível. Para ela é uma coisa que ela não vê solução. E ainda que você olhe e diz, meu Deus, mas isso é algo tão bobo, isso é imaturidade demais, isso é infantilidade. Você deve pensar isso aqui dentro, você pensa. Mas você não pode externar isso. Você se coloque no lugar dela. Comece a imaginar por que ela está passando por essa trava, por que ela tem essa trava, ela não consegue enxergar a solução. Às vezes a solução está ali na frente dela e você vai olhar e vai dizer, por que ela não consegue? Entenda que ela talvez existe uma limitação nela, existe alguma coisa que travou essa pessoa e ela não consegue ver. Ela não consegue ver, então se coloque no lugar dela, tenha compaixão, tenha misericórdia, tenha empatia. Segunda característica de um bom conselheiro é empatia, se colocar no lugar da pessoa naquele momento. Não é apenas não é julgar a pessoa, mas se colocar no lugar dela. A terceira característica de um bom conselheiro é sinceridade. Sinceridade. Ser sincero, ser franco, sem fingimento, sempre cuidando para não menosprezar, né, a fala, menosprezar aquilo que a pessoa está passando, o problema dela, né? Não menosprezar aquilo que ela está te contando e nem ferir com palavras. Tem pessoas que dizem assim, eu falo mesmo, porque eu sou sincero. Não, às vezes você não é sincero, você é mal educado. Então você tem que cuidar para não ser mal educado. Ser sincero é uma coisa, nós precisamos ser sinceros, mas cuidado para não ser mal educado, né? Tratar com respeito, lembra aqui do primeiro ponto, né? A primeira característica, tratar com respeito, mas seja sincero, seja franco. Você não deve fazer, olha, não, eu acho que não, não, seja sincero. O que é correto é correto, tá certo? Então, não invente coisas, seja sincero com a pessoa. Abra o jogo para a pessoa. Às vezes a pessoa está errando e você não quer falar do erro dela com medo de que isso possa feri-la ou algo assim. Você precisa apenas cuidar da forma que fala. Há um ditado muito famoso aí que diz que não é o que fala, mas sim como fala, né? Então, você precisa cuidar com as suas palavras, com certeza, para não ofender. Mas você precisa falar, né, com sinceridade, mostrar aquilo que tem que ser o real motivo do problema, ok? Número 4, a quarta característica de um bom conselheiro é a verdade. A verdade. Está muito relacionado com a sinceridade também. Mas nós, cristãos, e principalmente nós que temos uma posição de liderança, nós não podemos, de maneira nenhuma, nenhum cristão deve mentir. Porque a Bíblia deixa claro que a mentira, ela provém do diabo. E quem mente, a Bíblia chama de filho do diabo. Então a mentira é uma coisa que tem que passar longe da vida de um cristão. Agora, mais ainda da vida de um líder, de alguém que tem influência, de alguém que aconselha outras pessoas. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, diz assim, seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não,
Não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Tem uma tradução que diz assim, o que passar disso vem do maligno. Então, ou seja, você não tem que dizer não quando é para dizer sim e nem dizer sim quando é para dizer não. Você precisa aprender a dizer não na hora que for necessário. Você não vai dizer sim todas as vezes só porque você quer agradar a pessoa. Não, falar a verdade é prioridade. Olha, a verdade é essa. Você está seguindo um caminho que não é o caminho correto. Você, desculpe ser franco, lembra da sinceridade? Desculpe ser franco, ser sincero com você, mas aqui é um caminho de engano, aqui é um caminho de verdade. É dessa forma que você tem que aconselhar, né? Sabendo, voltando aqui lá, né, no início aqui da aula, você não é um juiz, você não tem que decretar que a pessoa faça aquilo que é correto, porque às vezes elas estão determinadas a fazer algo errado e muitas vezes você aconselha e ela vai lá e faz algo errado, né? E você não tem que carregar isso como um jugo nas suas costas, mas você precisa manter-se firme na verdade, porque a pessoa ela vai lá, se ela quebrar a cara, ela vai lembrar de que alguém orientou ela no caminho da verdade e ela não quis. E ela vai, de alguma forma, se você for honesto, sincero, se você for acolhedor, essa pessoa ela vai olhar para você e vai pedir desculpa, vai dizer, olha, eu cometi um erro assim, mas eu estou disposto a mudar. E isso é bom, porque nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas que nos aconselhem no caminho da verdade. Nós carecemos disso, nós precisamos, o Brasil, a nossa nação, ela carece de grandes líderes, de líderes verdadeiros, sinceros. Então, a liderança cristã, o aconselhamento cristão, ele precisa ter essa característica: respeito, empatia, sinceridade, verdade. E anota aí a quinta e última característica, e essa é a principal de todas, que é o amor. A Bíblia diz que tudo que tem que ser feito com fé, tem que ser feito debaixo dessa palavrinha aqui que é amor. Se você não ama, você já está errando, já está pecando. Jesus ele disse que amarás o Senhor teu Deus, né? Não terás outro Deus além de mim. Jesus falou, olha, coloque o Deus em primeiro lugar, esse é o primeiro mandamento. Deus sobre todas as coisas, Deus é a prioridade. Mas há um segundo mandamento que ele resume toda a lei. Toda a lei é resumida, todos os mandamentos estão resumidos nesse segundo mandamento que eu vos dou, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa amar, e amar o aconselhamento, amar o aconselhado, amar a sua posição de liderança. O amor é que move todas as coisas, o amor é o combustível. Se você vai aconselhar alguém, mas você já não vai cheio do amor, dessa graça, dessa misericórdia, dessa compaixão, isso é movido pelo amor. A compaixão ela é movida pelo amor. A graça ela é movida pelo amor. O amor é o combustível de um líder. O amor é o combustível de alguém, de um influenciador. Se você não transmite o amor, não faz com amor, você não transmite o espírito. Você se torna um líder apenas da teoria. O amor é exatamente o que nos move, é esse combustível. O livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Preste atenção, muitos dos seus liderados, muitas das pessoas que vão te aconselhar, a grande maioria, estão passando por lutas e problemas, porque o próprio pecado delas foi quem impulsionou e quem levou elas para esse caminho. Então o pecado é o grande agente de problemas, né?
A raiz pecaminosa, a raiz do pecado que há dentro de cada ser humano, esse anseio pelo pecado, esse desejo pelo pecado, isso leva e conduz as pessoas a uma vida de problemas. O pecado, ele abre porta para a destruição. E muitas das pessoas, a grande maioria das pessoas, não foi coisas do acaso. A grande maioria, volto a dizer, claro, existe coisas naturais, acidentes naturais, que às vezes a pessoa foi surpreendida por algo. Mas a grande maioria das pessoas, dos problemas que enfrentamos, é consequência de atitudes erradas. É consequência de decisões erradas. Então, o que pode mudar isso é um aconselhamento feito com base no amor. É o amor, ele cobre multidão de pecados. Então a pessoa que comete um erro e ela está passando por uma consequência terrível, ela procura muitas vezes um conselho e quando ela vai buscar uma direção, ela recebe muito mais do que apenas palavras. Ela recebe o quê? Ela recebe um ombro amigo ou alguém que ama, alguém que está disposto a auxiliar, ajudar, alguém que transmite o Espírito de Deus, alguém que transmite o apoio, alguém que está ali, que tem empatia, alguém que tem essa empatia, que entende o lado da pessoa, mesmo sabendo que o pecado é a origem, o pecado, e que ela muitas vezes errou, pecou, às vezes por uma idiotice, por uma bobeira, por algo bobo, algo louco, por algo de momento que ela não deveria fazer, mas ela fez e agora ela está sofrendo uma consequência terrível. O que essa pessoa precisa? Ser amada. Essa pessoa ela precisa ser amada, independente do erro dela, ela precisa ser amada. Ela precisa encontrar em você essa característica, o amor. Ela precisa encontrar em você esse amor. Olha, claro, com sinceridade e com verdade, né? Então você vai ser sincero, vai dizer, olha, realmente é isso mesmo. Você cometeu isso e aí trouxe algumas consequências. O erro foi ali atrás, mas eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para ficar condenando você, mas eu estou aqui para te apresentar uma solução. E a solução é o Senhor Jesus. A solução é a sua palavra. A solução é o Espírito de Deus. Na verdade, isso é apenas uma consequência, que você está passando é uma consequência do pecado, do erro. Mas o Senhor te ama e o Senhor quer mudar essa história. E esse amor, anote isso, esse amor vai cobrir, vai tapar esse erro. Não é jogar erro para debaixo do tapete, né? Mas ele vai cobrir esse erro e ainda que ele vai sofrer ainda algumas consequências, mas o amor vai estar com ele, a presença do Espírito Santo vai auxiliá-lo para que ele possa superar esse desafio e vencer essa etapa e aprender com o seu erro. Muitas vezes uma palavra de exortação, de cobrança, muitas vezes faz a pessoa vencer o desafio, o erro que ele cometeu, mas com base no ódio, com base na vingança, com base naquele sentimento de vingança. Eu vou provar para alguém que eu vou vencer, eu vou provar para o fulano que eu vou superar. Ele me criticou, ele falou aquilo de mim, mas agora eu vou mostrar para ele. E esse sentimento de vingança só vai gerar outras consequências piores. Agora, quando a pessoa diz assim, não, eu vou mudar, porque quando era para mim receber uma crítica, eu recebi amor. E por causa de ter me sentido amado, então por causa desse amor eu vou fazer, eu vou mudar. Né? Então o amor, ele transforma pessoas, ele muda essas pessoas. Então o aconselhamento feito com base no amor, o conselheiro, quando ele vai com essa característica de amar, ele supera e ajuda a pessoa a superar e a vencer todo o desafio. Eu quero encerrar com o último versículo, ainda falando de amor, que está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus, porque nós nascemos através do Senhor Jesus, nascemos de novo por causa do amor dele. Não foi por merecimento. Nós não merecíamos ter nascido de novo, nós não merecíamos essa graça, mas por causa do seu amor, hoje nós temos essa vida que temos. Hoje nós temos essa graça, hoje nós estamos no lugar onde nós estamos, experimentamos da sua glória, da sua graça, da sua presença, por causa do amor, através do amor. Então, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você nasceu da água e do Espírito, nasceu de novo, esse novo nascimento foi por causa do amor. E quem ama demonstra a sua nova natureza, demonstra realmente que é nascido de Deus e que realmente conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Vamos lá, por último, vamos recapitular aqui aspectos importantes sobre o líder diante de um aconselhamento. O líder não é um pastor, o líder não é um psicólogo, o líder não é um juiz, o líder não é um amigo, ainda que ele exerça a amizade. 5 características de um bom conselheiro. O conselheiro, ele tem respeito, empatia, sinceridade, verdade, anda no caminho da verdade e exerce o maior de todos os dons, de toda a graça, que é o amor. Amém, queridos? Que Deus abençoe. E na próxima aula eu vou continuar falando a respeito de aconselhamento de forma mais prática. Não perca a próxima aula, vamos estar juntos aí, estamos indo para a reta final desse trabalho. Deus abençoe a todos e até a próxima aula em nome de Jesus.